Olá, tudo bem? Continuamos a nossa série de estudos sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe no estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Que outros testemunhos sobre Jesus encontramos no Evangelho de João que nos ajuda a aproximarmos de Jesus e em Jesus termos vida eterna? Encontramos o testemunho do próprio Pai. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. De que forma o nome do Pai já havia sido glorificado? Através da vida, ministério, milagres que Jesus praticou. E de que forma o nome do Pai ainda seria glorificado? Através da morte e ressurreição de Jesus. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. No momento que se aproxima a morte de Jesus, se aproxima também a expulsão do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, dos filhos da desobediência, é o próprio Satanás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Jesus temos vida, e isso traz glória ao nome do Pai, porque ele amou o mundo e deu seu Filho. Mas, no momento da morte de Jesus, o Filho do homem também seria glorificado. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. De que forma, na morte de Jesus, haveria glória ao Filho do Homem? Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. A glória da morte de Jesus seria que, através da sua morte, muitos de nós vamos ter vida e vida eterna. No momento da morte de Jesus, está envolvido a expulsão, o momento em que o acusador será expulso. João diz isso em Apocalipse 12, que também foi escrito por ele. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Então, João relaciona a expulsão do acusador dos nossos irmãos ao momento, ao período que o sangue do Cordeiro é derramado. Isso aconteceu na cruz. Quem é o descendente? Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, os filhos da desobediência, e o descendente no singular da mulher, Jesus Cristo. Este, o descendente, vai ferir a cabeça da serpente, isso acontece na cruz. Mas haverá sofrimento, sim. Este lhe ferir, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente? Gálatas 3,16 não deixa dúvida. E o teu descendente, que é Cristo. Olha esse texto, Desejar a todas as nações, 758, 761. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda claramente revelado aos anjos e mundo não caídos. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Seu argumento de que a lei de Deus não é bênção foi jogado por terra. Sua rebelião mostrou que ele era um homicida, levando à morte do próprio Filho de Deus. E quando for levantado da terra, Jesus falando sobre ele, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Morte de cruz.
Agora vamos destacar o testemunho de João Batista. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se a contenda com respeito à purificação. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então, para falarmos sobre o testemunho de João Batista nesse momento, o contexto é algumas perguntas relacionadas ao batismo. O batismo de João e os discípulos de Jesus também estão batizando. Desejado pelas nações diz: nenhuma necessidade de discussão quanto a se o batismo de Cristo ou de João purifica do pecado. Não é o batismo que purifica do pecado. É a graça de Cristo que dá vida ao ser humano. Separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, Jesus nos deu o exemplo para seguirmos. Mas o que resolve a questão do perdão, da purificação do pecado? Apenas a graça de Cristo. O seu sangue derramado na cruz pagou o preço do pecado. Agora ele tem méritos para nos perdoar. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Olha a humildade de João. Ele poderia se exaltar, ali tinha já muitos seguidores, mas ele diz: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Deus chama um homem para fazer certa obra, e ao havê-la ele conduzido até o ponto para o qual se acha habilitado, o Senhor introduz outros para levá-la mais adiante. A obra do Senhor não deve receber a imagem e inscrição do homem. De tempos a tempos ele introduz aí instrumentos diversos, mediante os quais melhor se pode cumprir o seu desígnio. Felizes os que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu. Não devo cobiçar uma posição, um destaque. Qual é o meu papel? Estar à frente, faça isso para a glória de Deus. E o momento que você tiver que sair, que outro que tem um outro dom deve continuar. Devemos ter a humildade de João Batista e entender que o nosso papel naquele momento já aconteceu. Então, de tempos em tempos, novos instrumentos são ou participam da missão de Deus. Olha o testemunho de Jesus. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus agora desafia seus seguidores, os discípulos, que eles devem passar pelo mesmo desafio que Jesus está passando. Estar disposto a dar a sua vida pelo próximo. De que forma? Servindo ao próximo, contribuindo para que outros conheçam a Jesus e tenham vida eterna. O alimento não nos aproveita se não o ingerirmos, a menos que se torne parte de nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que sua vida se torne nossa vida. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. Então, de que forma comemos, bebemos, relacionado ao corpo de Cristo e ao sangue de Cristo? Assimilando a vida de Cristo em nossa vida. Sermos como Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso. Quem o pode ouvir? À vista disso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, tenho que viver de acordo com a palavra de Deus? Sim. O dia de descanso é esse? É. Tenho que me alimentar de acordo com a palavra de Deus? Sim. A orientação quanto à alimentação está na palavra? Sim. Tenho que viver de acordo com o Espírito. E há muita coisa aí sendo dita que é do Espírito Santo e não tem nada a ver. Como que eu sei a vontade do Espírito? Está na palavra do Espírito. Ah, esse discurso é muito duro. Prefiro uma vida muito mais fácil. E muitos abandonam a palavra de Deus estando dentro de igrejas, mas não praticam a vontade do Pai. Quando Jesus apresentou a probante verdade que lhe deu lugar a tantos discípulos se voltarem atrás, seus voltarem atrás, sabia qual o resultado de suas palavras. Ele falou mais firme de propósito. Tinha, porém, um desígnio misericordioso a cumprir. Jesus provocou essa crise quando, pela sua presença, ainda poderia fortalecer a fé de seus verdadeiros seguidores. Então, discurso mais forte, aqueles que ainda permanecem, ele fortalece a eles. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, felizmente, alguns permaneceram e aceitaram Jesus. Jesus já havia falado sobre isso, né? Muitos deixando, poucos permanecendo. Os dois caminhos. Sermão da Montanha, Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Então, em contraste com a porta estreita, há a porta larga. Larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, porta larga, espaçosa e muitos. Porta estreita, apertada e poucos. Jesus também ouviu o testemunho do Pai em outros momentos. No batismo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele que trazia alegria ao Pai, glorificava o nome do Pai. E na transfiguração, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. O convite de Jesus para nós é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o testemunho da multidão? Os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. E até mesmo guardas que foram enviados para prender a Jesus, sabe o que eles disseram? Jamais alguém falou como este homem. Jesus é o nosso modelo. Em que aspecto? Que faria Jesus em meu lugar? Esta deve ser a medida do nosso dever. Jesus se preocuparia com a salvação das pessoas, cuidar de pessoas, sim. Orientar as pessoas, sim. Levar a sua palavra, a palavra do Espírito Santo às pessoas, sim. Então, façamos o mesmo. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a nos comprometer a cada dia a levar as boas novas de salvação aos teus filhos e que isso continue a contribuir para a nossa salvação pessoal também. Em nome de Jesus. Amém.